Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Este é mais um podcast Palavras do Reino. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Muito obrigado por nos acompanhar sempre e esteja junto conosco em mais um podcast, mais uma gravação. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado, Pastor Marcos Fialho, Evangelista Anderson Ferreira, que você possa fazer parte desse momento, que possamos juntos compartilhar de mais alguns princípios do Reino de Deus. Palavras do Reino. Muito bem, vamos lá. Pastor Marcos, tudo bem? Pastor Marcos, nosso companheiro já de podcast aqui há muito tempo. Como é que tá? Tudo bom, pastor? Olá, gente, tudo bem? Graça e paz aos irmãos que estão em casa. Estamos bem, caminhando, estudando a palavra de Deus, constantemente sendo alimentado por esses podcasts, assuntos que temos infindáveis sobre a palavra, e acredito que hoje será mais um desses assuntos que acrescenta a nossa fé cristã. Muito bem, muito obrigado, pastor. E com a gente hoje aqui pela primeira vez, o nosso querido evangelista Anderson. Primeira vez mais ou menos, né, Anderson? Porque o Anderson, na verdade, ele é o nosso técnico aqui, ele que cuida de toda a parte técnica de gravação dos podcasts, de edição, tudo relacionado a essa área técnica, tanto do nosso podcast Palavras do Reino, como do nosso ministério aqui da R100 e da Igreja Batista Boas Novas. Tudo bom, Anderson? Tudo bem, graça e paz, irmãos, graça e paz, pastor Marcos, pastor Lucas. É um prazer estar aqui gravando hoje esse podcast e comentando sobre esse assunto tão pertinente. Eu achei, assim, dos temas, né, que eu tenho acompanhado desde do primeiro podcast, ali no backstage, mas eu tenho acompanhado os temas, né? E para mim, achei muito bom, assim, ter sido convidado para gravar justamente sobre esse tema que vamos falar hoje. É um tema bastante interessante. Muito bem. Queridos, nós temos falado a respeito de vida com Deus já há algumas semanas. Se você não ouviu, procure aí, nós temos aí na lista, nós temos no nosso álbum aí todos os episódios já gravados, e os últimos nós falamos a respeito de vida com Deus. Falamos a respeito de vida com Deus no dia a dia, falamos a respeito de vida com Deus dentro de casa, enfim, foi abordado um tema muito grande. Hoje nós vamos falar um pouco novamente sobre vida com Deus, mas não da mesma forma. Nós vamos agora para o outro lado. Hoje o tema principal desse podcast é o pecado e as suas consequências, que não deixa também de falar de vida com Deus, né, pastor Marcos? Exatamente. A gente vai falar sobre pecado e eu quero já começar falando e perguntando para o Anderson, para o pastor Marcos, só para a gente iniciar aí, qual que é o impacto do pecado em nossas vidas? Então, falar sobre pecado, a gente tem de pensar que o pecado ele tem alguns níveis que são alcançados. O nível que alcança é o primeiro que a gente aprende, que é até usado muito na teologia, chamado depravação total em toda a humanidade, do pecado original. É quando todo mundo já recebe, entende, dentro dele já essa vontade de pecar. Ou seja, quando Adão pecou, Deus disse em Gênesis 3:15 que quando Adão pecou, ele trouxe essa maldição para toda a sua geração, ou seja, para a terra foi amaldiçoada. O pecado original, ele traz então em nós essa depravação total, que significa o quê? Que nós não temos a capacidade dentro de nós de fazer o bem, de buscar as coisas do bem. Então você vê que, por exemplo, eu tenho uma criança de 4 anos para 5 anos, o evangelista Anderson também tem o Azaf, eu tenho o Micael. Então, desde criança eu já acompanho ele, como eu acompanho os demais dos meus filhos, e vejo que muitas das atitudes deles são egoístas, orgulhosas, são de desobediência. E aí eu pergunto, onde que uma criança aprendeu isso? É onde que entra a questão do pecado. O pecado original já está ali dentro dele. Já está nele, é uma coisa de louco, mas é uma coisa que é compreensível. Todo mundo pode falar, é coisa de criança, é birra de criança, ele é criança, ele é assim mesmo. Não é. É a origem que tem dentro de nós,
que infelizmente recebemos quando em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, eles pecam contra o Senhor, desobedecem, são os primeiros pais da humanidade, e eles trazem isso para todos nós. O que você acha, irmão Anderson? Exatamente, eu também presto bastante atenção nessa questão das crianças, e enquanto vocês conversavam, eu fazia uma analogia aqui ao que nós estamos passando agora, essa pandemia. Por exemplo, as crianças, como o pastor Marcos falou, são as que menos manifestam os sintomas da doença do coronavírus, mas elas também conseguem infectar. Então, o que quer dizer isso? Até um risco maior para as crianças passarem para os avós sem que percebam que a criança está com a doença. Então, o que eu vejo com essa analogia? Que a criança ela já nasce ali com a semente do pecado, né? O próprio Davi disse que num ventre de pecado nós fomos gerados. Então, a criança já nasce com aquilo ali. Na genética dela, já está infectado com aquele... Ela não vai manifestar tantos sintomas, mas ela vai ter atitudes condizentes com uma carne pecaminosa. Então, como o pastor Marcos falou, egoísmo, orgulho. Às vezes, quem ensina para uma criança, por exemplo, que ela tem que ficar bicuda quando você corrige ela? Ninguém ensina isso para ela. Isso aí faz parte do orgulho. Ela demora menos que a gente adulto para perdoar, mas quando o pai dá uma correção mais dura, ela fica ali um tempinho, pelo menos ela fica bicuda com você. Sim. Então isso aí é orgulho, né? É falta de humildade. Então quem ensinou uma criança de 4, 5 anos a não ser humilde, né? Então eu também entendo, assim como o pastor falou, da depravação total, também creio nesse ponto teológico aí, e independente, né? Não acredito que crianças estão condenadas antes de ter a consciência, né? Porque tem algumas linhas teológicas que acreditam nisso. Eu acho um absurdo, porque a criança ela tem o pecado, mas ela não tem a culpa ainda. A responsabilidade, né? Ela não tem a consciência. Então, não determino idade para que essa consciência aconteça, mas até que essa consciência aconteça, eu acredito que ela não tenha condenação por aquilo ali que ela faz. Mas a semente tá ali, cara, e mesmo sendo filho de cristão, se não preparar ela para no futuro ela entender aquilo ali, vai ser um pecador, vai ser um Adãozinho, né? É um filho de Adão que está crescendo ali, ele vai pecar. E se a gente não instruir, né, como a Bíblia ensina, no caminho que se deve andar, quando crescer vai para o caminho errado, com certeza. Vai se desviar dele. Vai se desviar. E isso é interessante porque as crianças, assim, de forma inocente até, né? Porque como tanto o pastor Marcos quanto o evangelista Anderson disseram agora, a criança, ela não tem aquela maldade já intrínseca dentro dela, no sentido igual a gente, por exemplo, que a gente já pensa, quando vai cometer um pecado, cometer algum erro, a gente já pensa, a gente já sabe, a gente tem a consciência que a gente está fazendo aquilo, a gente sabe dos resultados daquilo, a gente sabe que é errado. Muitas vezes a criança ela faz por inocência, por não saber que é errado. Daí a importância de ser corrigida, daí a importância de ser educada, melhor dizendo, né? Para que ela não alimente esse pecado conforme for crescendo, né? Exato. Porque pode ser que tem ali aquele pecado normal de criança, como a gente está dizendo aqui, birra, manha, orgulho, isso, enfim. Mas a gente vê que é de uma forma um pouco mais inocente, até determinado ponto. Se você não ensinar, a criança quando fica um pouquinho maior, ela vai tentar te engabelar, te enganar. Exatamente. E aí já de forma consciente, de forma que ela sabe o que ela está fazendo, porque ela já sabe o resultado que aquilo vai gerar, né? Agora, uma coisa que sempre me perguntam, quando a gente vai falar sobre pecado, o que sempre me perguntam, principalmente hoje em dia, nesse movimento aí que tudo pode, o que é pecado? A minha resposta sempre foi a seguinte: pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Essa é a minha resposta. Porque a Bíblia vai falar a respeito dos pecados mais diretamente ditos assim, que é o assassinato, o adultério, o roubo, enfim, esses pecados. Mas se eu vou fazer algo que eu sei que vai me afastar do Senhor de forma consciente, eu estou pecando. Não é, Anderson? O que você acha? Exato. Você falando aí da época que vivemos, as pessoas têm
uma concepção cada vez menos, né, grave do pecado. Então a gente sempre escuta aquela frase, porque vivemos no tempo da graça. Mas é interessante porque o Deus da graça, ele é até mais exigente do que o Deus da lei. Você pode ver que para você ser considerado adúltero no tempo da lei, você tinha que ser pego no ato ali de adultério, cometendo o ato. Então você era considerado adúltero. Jesus vem e eleva esse padrão aí a você olhar para uma mulher com pensamentos já ilícitos, você já cometeu, no seu coração você já adulterou. Exatamente. Né? Então assim, o Deus da graça, ele é às vezes mais exigente, né, do que o Deus da lei. Não estou dizendo aqui que mudou o Deus, mas mudou a lei. A lei que nós vivemos hoje, a dispensação, vamos dizer assim, que nós vivemos hoje, é a da graça. Mas só que é um pouco mais, exige um pouco mais, né, da gente, uma vida santa. Por exemplo, é claro que Deus, na minha concepção, Deus criou a lei apenas para mostrar para o homem que ele era incapaz de alcançar a salvação mediante seus próprios esforços. Eu né? também acho isso. Eu penso que ele, tipo assim, não, vamos fazer a lei ali, só o meu filho vai poder cumprir. Que Deus, sabendo de todas as coisas, prevendo o futuro daquilo ali que ele mesmo, todas as coisas que ele criou, né? Então ele já sabia que o homem não conseguiria cumprir. Então cria a lei, o homem vê que não consegue cumprir a lei, vem Jesus e cumpre a lei. E agora para você só entre aspas, através da fé, né? Você conseguir a salvação, mas não pelo seu esforço, e sim pela obra de Cristo na cruz. Sim. Então, assim, essa concepção que o povo tem hoje de que tá mais light as coisas, é uma concepção mundana. Isso é o mundanismo. Na verdade, o secularismo entrando na igreja, né? A relativização das coisas, né? Cada vez vai ficando mais relativo, até o ponto que chegamos agora, né? Que não estamos ainda no top da apostasia, mas vamos chegar nesse ponto, mas das pessoas entenderem que precisam atualizar os textos bíblicos para encaixar coisas que a Bíblia condena abertamente como abominação, não é nem pecado somente, é abominação, né? Então assim, as pessoas estão mudando a cabeça e, como diz lá em Mateus 24, versículo 12, por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, né? Eu acredito que já estamos vivendo o início desse esfriamento do amor. O evangelho já é uma coisa assim, um produto, vamos dizer assim, um produto de não muito fácil venda, né? Porque, assim, trazendo para fazer uma parábola aqui, o evangelho, o pregador do evangelho, ele tem que ser um bom vendedor, ele tem que convencer é lógico que é o Espírito Santo, mas humanamente falando, ele tem que apresentar bem aquele produto. E o evangelho hoje não é mais novidade. É como aquele filtro de água que o pessoal, de ozônio lá que o pessoal vendia antigamente, e vendia bem. Hoje você vai vender, porque eu comprei um, não funcionou. A mesma coisa é o evangelho. Eu conheço fulano, cara. O que eu vou querer com o evangelho se eu conheço? Não mudou nem a vida dele. Ou às vezes até do próprio cara que está pregando ali. E trazendo para essa, perdão, pastor Marcos, trazendo para essa analogia que o Anderson está dizendo, dos filtros, o único que dizem que é o melhor de todos é aquele velho filtro de barro, né, Anderson? Exatamente. Aquele mais antigo, aquele que faz, acho que foi o que Abraão, foi o que os servos foram buscar água para Davi lá, de tão antigo deve ter ido buscar água naquele filtro. De tão antigo que ele é o único que dizem que é o eficiente mesmo. Não, e o evangelho é a mesma coisa. Você pode botar um monte diferente. Qual é que vai prestar? É aquele antigo, simples e direto evangelho. Aquele que a gente está vivendo há tantos e tantos anos. Não é, pastor Marcos? O que você está dizendo sobre o evangelho ele traz essa consciência de que a pessoa é uma pecadora, que ela ofendeu a Deus. Porque a gente está falando sobre o que é pecado. Em 1 João 3:4 diz que porque o pecado é transgressão da lei.
essa lei é a lei de Deus. O pecado também ele é errar o alvo, ou seja, é falta da pessoa em conformidade com uma lei que Deus criou, é o padrão de santidade. Talvez tenha as leis até mesmo explícitas ali no Pentateuco, ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, mas também tem aquela lei que é o padrão Deus. Entende? É o padrão amar, é amar sem interesse, é o padrão ajudar sem ter uma segunda intenção. Então, quando a gente erra nesse padrão, quando a gente não acerta o padrão, a gente ofende o próprio Deus. O Deus é o nosso patamar de olhar e dizer é santo. Então o pecado ele traz essa transgressão, ou seja, ele vai contra Deus, ele vai contra as coisas que é Deus, porque tudo em Deus é bom, tudo em Deus é amor. E o Evangelho é a solução do pecado. Exatamente vocês estão falando aí sobre as coisas que podem ser melhor, porque falando sobre relativização, é interessante que o relativo das coisas, o que está acontecendo hoje é absurdo. Por exemplo, agora eles querem transformar um incesto em doença. Entende? Então quando eles pegam um pecado que agride uma criança, entende? Aquilo para mim assim, é uma agressão a uma criança inocente, uma sedução. Um adulto seduz uma criança e abusa sexualmente dela, e aí a Rede Globo recentemente, entende, e outro canal de televisão também recentemente disse que é uma doença, que a pessoa é uma doença e que o remédio seria a opção. Olha só, a opção seria remediar a pessoa com aquela própria doença dela. Ou seja, ela tem o desejo por uma criança. Então vamos dar uma criança para ela. Então vamos dar uma criança para ela. Então você vê que isso começou com o homossexualismo, com a homossexualidade. Tiraram e foi tirando isso. Então o que acontece nos dias de hoje? Pecado é o que transgride a lei de Deus, é o que ofende a Deus, ofende a sua santidade, ofende a pessoa de Deus. E o que as pessoas fazem? Vamos aliviar isso, dizer que não ofende tanto. Vamos dizer que não ofende a Deus, entende? Então é um problema a relativização do pecado. Por quê? Porque vai chegar um tempo que o Evangelho ele vai se tornar o cristão verdadeiro, ele vai ser perseguido por causa dessa verdade. Sim, exatamente. Entende? Por quê? Porque as pessoas vão dizer, não, você está errado. Você está falando uma mentira, um fake news, como eles usam hoje. Não tem nada a ver isso. A gente tem vivido assim no meio de uma sociedade que a gente está vivendo tão cheio de relativação, cheio de mentira, cheio de engano, que a verdade agora está começando a ser condenada, né, pastor Marcos? A gente está vivendo assim num mundo onde a mentira tem predominado. E a mentira que eu digo é do modo geral, não é só a mentira, por exemplo, de eu chegar em casa e falar para minha mãe que eu fui para a escola, sendo que eu passei a tarde inteira jogando bola na praça. Não é só essa mentira. A mentira do modo geral, a mentira, essa mentira que eu falei agora, mas tem o engano, tem a omissão de alguma coisa muito importante que também se encaixa em mentira. Vários tipos de enganos diferentes que se encaixam na mentira. As pessoas, do modo geral, estão tão acostumadas a viver na mentira que a verdade ela começa a ser criticada, ela começa a ser uma afronta, ela começa a ser a parte errada da história, né? E falando do que o pastor Marcos disse a respeito da lei, que o pecado é aquilo que infringe a lei, se for olhar por esse lado, pastor, o próprio Paulo chama, como antes disse, um período da graça que a gente está vendo, mas o próprio Paulo chama de lei da graça. Então, se antes existia a lei específica, Paulo em alguns lugares, inclusive em Romanos, ele diz a lei da graça. Então, será que a gente poderia entender a graça como uma lei também? Que se a gente quebrar esse relacionamento, essa comunhão de graça com Deus, a gente também estaria em pecado? O interessante do que o irmão está falando sobre Jesus, o evangelista está falando sobre Jesus, trazer algo mais forte, mais profundo, porque Jesus ele sempre disse que o que parte de dentro é o coração, entende? Então não adianta o homem estar casado,
mas não está deitando com outra mulher, mas o seu coração já deitou com aquela, ou com a outra, ou com outras, ou com um monte. Então o que acontece? Diante de Deus nós estamos desnudos. Então Deus enxerga toda a nossa bondade como Ele enxerga todo o nosso pecado. É onde entra essa lei da graça. É o entendimento de que o povo, ele tinha esse entendimento. Você está lá praticando o ato sexual com uma mulher que não é sua mulher, ou com um homem que não é seu esposo. Pegou em flagra. Se pegou em flagra, aí você é condenado. Sim. Então, Jesus está aqui, essa mulher adúltera, não sei o que, não sei o que. Então Jesus, ele entende, quando ele dá uma explicação sobre pecado, a diferença que há daquele flagra do ser humano como daquele que Deus está vendo. Sim. Entende? É onde Paulo ele põe para nós. Eu até gosto de uma passagem que ele falando exatamente sobre isso em Romanos 6 e versículo 14, quando ele fala que aqueles que foram convertidos, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que foram iluminados, entenderam a graça, entenderam o evangelho e converteram, eles não têm desculpa mais para o pecado. Então o que acontece com ele? É tirado dele daquilo que nasce em todos nós, o poder e domínio do pecado. É isso que Paulo diz, ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim dessa graça. Então, ou seja, mesmo sabendo que a gente somos herdeiros do pecado, ainda temos a natureza da depravação total, a gente tem de ter o entendimento que pelo poder do Espírito Santo, a gente pode evitar pecar. Sim. A gente pode evitar a viver de acordo com o que Deus tem para nós, que é a lei da graça, que é viver o que Deus estabeleceu para o cristão viver. O exemplo disso tudo é Jesus Cristo. Sim, entende? exato. Mesmo Paulo dizendo em Romanos que, olha, às vezes eu quero fazer a coisa boa e não consigo fazer, isso não é justificativa de Paulo. Porque depois Paulo ele explica mais ainda, ele diz: você pode vencer, você pode ser essa pessoa. Ele repreende pessoas por causa disso, e depois ele ainda traz em Gálatas 5:22 o que o Espírito Santo atua em nós. Ou seja, o domínio do pecado é tirado para entrar o domínio do Espírito Santo. O grande problema do pecado em si é o coração. Quem que está dominando o meu coração? Continua sendo o pecado ou o Espírito Santo? Porque o fruto é produzido através do Espírito Santo. Sim. Porque Deus e Paulo, no entendimento que o Espírito Santo trouxe a ele, Deus trouxe a ele já entendia que nós ainda somos incapazes de produzir esses frutos. Nós somos incapazes ainda de produzir. Por isso que o Espírito Santo produz esse fruto, e esse fruto ajuda-me a ser uma pessoa santa, uma pessoa diferente, uma pessoa que não peca contra Deus, uma pessoa que vive a lei da graça, uma pessoa que vive agora. Se alguém é desonesto, eu vou ser honesto. Se alguém é corrupto, eu vou ser uma pessoa honesta. Se alguém é ódio, eu vou com amor. Se alguém vem com guerra, eu vou com paz. Se alguém vem com braveza, com seja lá o que for, com vício, eu vou com domínio próprio. Então acredito que é nesse sentido, a gente conversando aqui, irmão, antes de quando você quis dizer isso, é muito interessante. Voltando só um pouquinho ali no que a gente falava antes, sobre a lei e a graça. Quando eu trouxe isso por uma aplicação pessoal, né, uma interpretação para a minha vida, aplicar na minha vida, eu cheguei à seguinte conclusão: a lei mosaica ela era baseada mais em ações físicas, né? Não faça isso, não faça aquilo, não coma determinado animal, guarde o sábado, tal. Se for pego em adultério, apedreie. Então era fisicamente. Aí quando Jesus vem, ele cumpre a lei física, porque ele cumpriu todas as regras da lei, foi cumprido em Cristo, mas ficou a lei espiritual. Sim. Agora você não morre apedrejado mais fisicamente, mas se você adulterar, espiritualmente você morre. Né? Você não come determinadas coisas fisicamente, mas você pode se alimentar de coisas ruins espiritualmente. Né? Por exemplo, na época de Moisés não tinha televisão, smartphone, computador, né? Para eles se alimentarem disso. Então, é só um exemplo. Estou fazendo aqui só um exemplo. Então, Deus determinou alguns alimentos para eles não comerem. E para nós, Deus determinou alguns alimentos espirituais também, porque eu creio nessa ação espiritual maligna no mundo, né? Porque João disse que o mundo jaz no maligno. Sim. Então, até falando com o Guilherme ontem,
sobre isso, a gente voltando do curso que a gente estava fazendo ali, ministrando o pessoal da presbiteriana, de áudio, e a gente conversando, falando, não, cara, a gente tem que entender, o mundo, ele está sob o domínio do maligno, ele não é do diabo, o mundo é de Deus, todas as coisas são de Deus, até o diabo é o diabo de Deus, ele tem que entender isso, embora ele não queira, mas ele tem que entender, até ele, Deus é quem comanda, mas quando ele leva Jesus a um monte muito alto, mostra a glória do mundo, né? Todos os reinos do mundo e a sua glória, ele fala para Jesus, se prostrado me adorares, tudo isso te darei, porque a mim foram entregues. Então, o que ele está dizendo? Não que Deus entregou para ele, mas Deus entregou para Adão. Deus falou, você dominará sobre o mundo. E o Adão, com a sua falha de comunicação com a Eva, que no meu entender foi o primeiro vacilo ali, foi a falha de comunicação, porque a serpente chega para Eva e pergunta uma coisa que não foi o que Deus mandou Adão falar para ela. Né? Ele muda de assunto, ele é muito sagaz, então ele faz uma jogada ali de palavras. Deus proibiu vocês de comer... marketing. Deus proibiu vocês de comer todas as árvores? Não, Deus não proibiu. Deus falou, pode comer de todas as árvores, menos dessa árvore, para que não morrais. Deus não falou para que não morrais. Deus falou para Adão, não comer dessa árvore, porque no dia que comer, certamente morrerás. Então a Eva chega com a ideia vaga para a serpente. Faltou comunicação e o Adão estava junto. Algumas versões falam, e ela come do fruto, e ela deu para o seu marido que estava com ela e ele comeu. Né? Então... através desse vacilo de Adão, o mundo foi entregue para a serpente, a antiga serpente, o dragão. Então ele domina. A gente precisa entender isso. E para vencer isso aí, é uma batalha diária. A gente tem que fazer, eu lembro quando eu não era cristão ainda, antes de me converter, eu produzindo uma música de um irmão cristão, da Igreja Assembleia de Deus. Na música ele fazia várias analogias do natural, assim como Jesus fazia as parábolas, ele fazia várias representações de como seria o crente, e ele fez uma representação que me chamou a atenção, mesmo eu não tendo entendimento nenhum naquela época. Ele falava da garça, ele fala da garça branca, que ela vive no meio da lama e tira o seu alimento do meio da lama, mas você nunca vai encontrar uma garça suja de lama. E eu achei aquilo muito interessante, sabe? Embora eu não entendesse nada, mas eu falei, cara, que sentido, porque eu viajava muito tocando em banda e eu via muita garça nas estradas, mas não é que esse crente está falando a verdade mesmo? Então foi uma representação legal e eu trago isso para os dias de hoje. Como que a gente vai conseguir? Tem que ser como a garça, cara. Você vai viver no mundo, seu alimento é tirado daqui, né? A gente depende embora a gente não ame o dinheiro, mas a gente depende dele, então você precisa trabalhar, você precisa comprar, você precisa vender, mas não podemos nos contaminar. E essa parte de contaminar ela é interessante, por quê? Porque é isso que fala sobre o domínio do pecado, que Paulo está dizendo. Você está no meio do lugar, você está ali, mas você não é contaminado. Eu gostei desse exemplo, maravilhoso, porque a gente tem dinheiro, mas a gente não é contaminado pela ganância ou a avareza. Exato. A gente tem relacionamentos, mas a gente não é contaminado pelas guerras, pelas brigas. Por quê? Porque a gente tem diferença em relação ao que enfrentamos sobre o pecado. Porque também continuamos enfrentando o pecado. Continuamos todos os dias. Paulo disse, todos os dias a minha carne está ali. Então essa luta é uma luta diária, mas não é uma justificativa para mim praticar. Não é uma justificativa para mim viver. E esse exemplo da garça é exatamente mostrar que não é uma justificativa para estar ali no pecado e praticar. Eu não tive condições, não suportei. Você sabe como que eu sou. Deus vai cobrar daquela pessoa que já tem entendimento do pecado e daquelas coisas. Deus vai cobrar dela. Exato. Porque consciente ela está praticando, entende? E não é porque a gente está vivendo num período da graça que agora a gente vai se atirar no pecado. Exatamente. Né? Com o argumento de que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero... Estou praticando todo dia. O pastor Marcos leu aí o texto de Romanos 6 e tem o texto de Romanos 4:15, se eu não me engano, versículo 15, que Paulo diz que onde não há lei, não há pecado.
Só que você usar isso como uma desculpa por si só já é um pecado. Porque você diz assim, eu não conheço a lei, então eu posso pecar porque afinal de contas eu não vou ser julgado, já que eu não conheço. Eu não conheço todo o Código Penal brasileiro, também tem um monte de coisa que eu sei que é errado, que se eu fizer eu vou ter que pagar processualmente, penalmente, vou ser julgado, provavelmente condenado, entende? Então, o Espírito Santo de Deus dentro de nós é o que vai nos guiar naquilo que nós não conhecemos. Sim. Né? Falando disso, o pastor Marcos leu Romanos 6,14. Em Romanos 6,15, um versículo depois, diz assim, que resposta daremos? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da graça? E o próprio Paulo responde, não, de forma alguma. Ou seja, então hoje eu estou sobre o domínio da graça, o Espírito Santo está movendo e agindo sobre mim, então eu estou tranquilo. Eu posso de qualquer maneira pecar agora, né? A graça redentora do Senhor vai vir sobre a minha vida, Deus vai me perdoar mesmo. De novo, né? Porque a gente presencia isso, pessoas que recorrem no mesmo pecado constantemente e são pessoas que na maioria das vezes estão tentando ser sinceras. Elas vão lá, elas deixam de ceiar quando vacila, mas aquele pecado insiste, ele está batendo na porta. São pessoas que foram ensinados cresceram nessa lei branda, sabe? Não, Deus perdoa, minha filha, fica de boa, tranquilo. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o resto ele perdoa. Então isso chegou ao ponto de chegar no casamento, né? Eu estou falando não de pessoas, de membros, não, estou falando já do clero aqui. Chegou no ponto de que pastores descasam e casam de novo por qualquer motivo, pelo simples fato de não ter mais compatibilidade. Eu sempre falo com a minha esposa que não existe essa compatibilidade, nunca vai existir entre um e outro. Porque vai ter harmonia. Tem dois pecadores em casa, como que vai ter compatibilidade? Se você pegar uma nota dó lá e apertar uma terça junto ali, elas são diferentes. Igual o casal, mas elas são harmônicas. Elas fazem parte de um campo harmônico. Olha o músico falando. Não tem como não colocar música no meio. Muito bom isso aí. Mas até a gente entender isso, porque eu fui uma pessoa que passou muita dificuldade no casamento no início, assim, os 6, 7 primeiros anos de casamento, parece muito, né, eu falar isso, mesmo sendo cristão, mas a gente passou por quê? Porque a gente teve um ministério intenso desde o início, e eu até entendo que a gente deveria ter parado um pouco, né, vamos aprender um pouco aqui, alguém guiando a gente ali, não teve, por quê? Como eu sou ex-dependente químico, o dependente químico ele tem que estar ativo demais, senão a mente dele, né? Eu vejo pessoas falando, não, mas é uma dificuldade, o pecado todo dia você tem que resistir. Cara, pra mim, eu já acho isso comum, porque todo dia eu tenho que resistir esse pecado. A minha carne ainda deseja, né? Falaram pra mim, erroneamente, que depois de 10 anos sem usar droga, eu não ia sentir desejo mais. Mentiram pra mim. A minha carne, se eu sentir cheiro, se eu ver vídeo, alguma coisa, reportagem, aquilo vem na minha mente, né? E se eu não vigiar, dá aquele gelo no coração, aí beleza, eu não cometi, eu não fui lá e eu não fumei o crack ali, mas eu desejei. Sim. Se eu ficar alimentando aquilo, vai chegar uma hora, porque o Satanás ele não tem pressa, pastor Lucas, ele tem todo o resto de dias dele aqui na terra para te fazer pecar, para te conduzir ao erro, né? Ele literalmente tem todo o tempo do mundo. Não, ele tem todo o tempo do mundo, né? E não é um só. Às vezes as pessoas falam assim, o diabo, mas cara, será que ele dá conta de tanto? Rapaz, a terça parte dos anjos caiu com o cara. O cara, você tem noção do que é o cara derrubar a terça parte dos anjos do céu, seres incorruptíveis? As pessoas não pensam nisso, né? E aí você se acha forte para sair no braço com ele. Sair no braço, não vamos conseguir.
Não, isso é interessante porque, que nem se falando da pessoa que tem um ciclo pecaminoso. Eu que lido com o estudo sobre pornografia, desde quando eu fiz o seminário, eu fiz minha súmula, o TCC, o meu material final de estudo foi sobre pornografia. E o ciclo pornográfico, ele é um ciclo. Então, se a pessoa se aconchegar naquilo, achar, ok, eu pratico o pecado, sinto tristeza, me arrependo, um arrependimento superficial, tem outro nome que agora fugiu da mente, um remorso, né? Arrependimento. Eu tenho um remorso e aí eu volto para a prática. Só que os textos bíblicos, eles são bem claros em relação ao pecado. Por exemplo, 1 João 3 e 6 diz: todo aquele que permanece nele, falando de Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. E aí ele diz também no 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, João, ele é muito forte, enfático. Então, o que eu digo? Assim, em relação a ambientes em que a pessoa realmente ela continua praticando, ou que ela tenha uma dificuldade e aquilo fica chamando. É a questão do velho homem. Ele vai sempre desejar. A nossa luta é uma luta diária. Você não pode abaixar a sua guarda. Você já viu, não sei se vendo um lutador de boxe, o que acontece quando ele abaixa a mão da guarda? É a primeira coisa ele cair, entende? E por isso que quando está lá no como fala, round, quando está lá no 5, no 6 já, que no round 5, 6, entende? Aí o mais cansado perde. Ele não foi capaz de segurar os braços e resistir. Então às vezes ele está bem fisicamente no rosto e no corpo, mas a sua mão abaixou a sua guarda. E a mesma coisa é o cristão. O cristão, ele vive de lutar todo dia, de se alimentar da palavra, de se alimentar de Deus e dizer: eu venci o pecado e eu tenho a santificação, porque os instrumentos que Deus tem para mim vencer o pecado é esse. Eu nasci de novo, eu não posso pecar. Ele tem que ter a consciência: eu nasci de novo, o pecado não tem domínio sobre mim, eu não posso pecar contra o meu Deus. Tenho a semente divina, que é o Espírito Santo, o Deus, o Evangelho, aquilo dentro de mim, divinamente me inspirando para vencer isso. Então ele levanta e diz: o pecado já é derrotado. Sim. É assim como o lutador que abaixa a guarda, é só questão de tempo para ele cair, é com o crente também. Sim. Se a gente abaixa a guarda, se a gente dá a moleza, é só questão de tempo também para a gente ser derrotado e a gente cair, né? Isso me fez lembrar aqui, desculpa interromper, rapidão, para não perder o fio. Já sei que já estamos no tempo estourado, mas essa representação da luta de boxe me fez lembrar uma fala de Paulo. Eu não lembro agora o texto certinho onde está, mas ele diz assim, ó: porque vós não resistisse até o sangue na sua luta contra o pecado. Então é uma luta como se fosse uma luta de boxe, que muitas vezes você vai sangrar para conseguir vencer, mas se você der um vacilo, ele te derruba. E esses dois textos aqui também que eu quero ler rapidão aqui, que às vezes as pessoas distorcem ou minimizam os textos para trazer argumento para suas falhas. Se dissermos que não temos pecado, 1 João 1:8, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas daí depois no 9 ele diz: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As pessoas isolam isso aqui e falam: não, eu tenho pecado, né? Então eu tenho mesmo. Se eu disser que não tenho, eu estou sendo mentiroso. E Jesus é fiel e justo para perdoar. Então isso vai deixando a pessoa meio que na comunidade: não, eu peco porque está intrínseco em mim, é natural, eu vou pecar mesmo. E também eu tenho um advogado, né? Aí vem as canções lá, não, advogado fiel e tal. Aí você acaba gerando em você essa falsa consciência de que você pode pecar, você tem um advogado, porque você peca mesmo, porque o pecado está em você, porque se você disser que não tem pecado. Mas aqui no capítulo 2,
No versículo 6 não está muito longe, já fala assim, ó, quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Aí já muda, fala, Jesus não pecou, pô. E aí? É porque a partir daí já começa a falar sobre, sobre essa o pecado. Cara, é pecado. Essa epístola aqui João, ele era um pastor. Então, por ele ser pastor, ele tinha um entendimento pastoral. Então, ele tinha aquele entendimento na mente dele. E você pode ler os textos de João. É bem teológico, é bem doutrinário, é bem enfático nas coisas. Ele não consegue fugir. Por quê? Porque é lidar com pessoas, é lidar com o povo, é lidar com situações em que está acontecendo. E as cartas pastorais, como elas são chamadas, é direto. E sabe o mais interessante, pastor? É que João, lógico que todos eles tiveram ali suas dificuldades na conversão, né? Mas a gente percebe que uns tiveram mais que os outros. E João foi um cara que desde o começo, ele foi mais manso, ele andava junto com Jesus ali, é chamado o apóstolo do amor, né? Porque era um cara mais amoroso. Sempre foi constante, né? Sempre foi constante, não tinha aqueles rompantes igual o Pedro, era meio sanguíneo, qualquer coisa ele já ficava nervoso. Até por um vacilo ali, ele deixa Satanás usar a boca dele. Não, o senhor não vai morrer, não vou permitir. Pedro fez isso. Né? Jesus repreende ele. E engraçado que 5 versículos antes, o Espírito Santo estava revelando para Pedro que Jesus era o Messias. E aí ele dá um vacilo para a gente perceber a distância que está entre o pecado entrar em nós, você está sendo usado por Deus, e o pecado entrar em nós. Então, de repente, você está sendo usado por Deus no púlpito aqui, pregando a palavra, você desce, você cobiça uma mulher, você cobiça o bem, que não é só mulher que a gente cobiça também, né? Exato. Você cobiça um bem, um irmão passa com um carro, você cobiça, né? Então, é muito tênue essa linha aí, né? Gente, eu acho que se a gente continuar aqui, a gente tem assunto para mais uns 8 podcasts, pelo menos. Por aí. Né? Esse aqui a gente já passou muito tempo, mas é um assunto assim, extremamente necessário. É um assunto extremamente importante para que a gente possa tratar sempre, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, né? Não é algo que a gente tem que fazer uma vez ou outra, não é algo assim que você faz esporadicamente. A sua vida com Deus, uma vida que não peca, uma vida em santidade, onde a gente pelo menos busca não pecar, é diário, é todos os dias, né? Nós temos que, como o pastor Marcos usou o exemplo aqui da luta de boxe, é como se cada round da luta fosse um dia da nossa vida. O dia que você entrar no ringue já um pouco mais cansadão, se você não tomar cuidado, você vai levar uma na cabeça e vai cair. Então é todos os dias da nossa vida que a gente precisa batalhar, que a gente precisa lutar contra o pecado. Esse é só o primeiro podcast que a gente fala a respeito do pecado, e nós vamos abordar esse tema em mais alguns podcasts. Eu acho que pelo menos mais uns 2, pelo menos nós teremos que abordar a respeito disso. E eu espero que você que está nos ouvindo, você que tem nos acompanhado, eu espero que você possa ser abençoado com isso. O nosso intuito aqui é única e exclusivamente compartilhar o reino de Deus com você, compartilhar os princípios que nós temos buscado, que também nós temos lutado todos os dias. Eu tenho plena certeza e convicção de que eu não sou e estou longe de ser perfeito, assim também como os pastores aqui, nós temos buscado isso todos os dias. Então nós compartilhamos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós buscamos. Não é, pastor? Pastor Marcos, quer deixar uma mensagem para o pessoal? A gente já está caminhando para o fim. Pois bem, é um assunto extenso, é um assunto que a gente estuda, por exemplo, até mesmo na teologia, como sou coordenador teológico então, da ETVN, e tem até um nomezinho feio, Hamartiologia. Você tem ideia? É o estudo sobre o pecado. Mas pastor, isso é relevante? É relevante, porque como o evangelista Anderson leu sobre o pecado diário e constante. Quem diz que não é pecador está mentindo. Então acho que vale a pena depois a gente falar sobre se um pai peca, o filho que vai herdar o pecado dele. Vale a pena a gente falar sobre como o pecado foi vencido realmente por Jesus. Vale a pena
mostrar bem sobre a substituição de Jesus no nosso lugar, porque cada um de nós ia prestar conta. Sim. Entende? Então vale a pena trabalhar, enfatizar um pouco mais sobre o pecado, e porque é um assunto profundo, é um assunto bíblico, é um assunto que está pendente e é um assunto que depende da nossa salvação. Sim. Entendeu? Precisamos viver sem pecar, precisamos lutar contra o pecado. Então eu agradeço a oportunidade, que Deus possa iluminar através do Espírito Santo a sua mente sobre as leituras bíblicas. Não há uma atualização da Bíblia, a Bíblia ainda ela diz que o que é pecado e não deixa de ser pecado. Mesmo aquela palavrinha que diz se não faz o bem está pecando, exatamente o que a Bíblia diz, se não faz o bem está pecando. Então a gente não vai falar só de adultérios, a gente tem que falar de outras coisas que a Bíblia também diz que está pecando. Então todas as coisas na Bíblia não precisam ser atualizadas, porque ela nos explica, o conteúdo dela é profundo sobre as doutrinas que tem ali, principalmente essa que é a doutrina do pecado. Então eu agradeço, Deus abençoa, obrigado pelo estar aqui com o evangelista Anderson e pastor Lucas. Amém. E todos vocês. Obrigado, pastor Marcos. Evangelista Anderson. Pastor Lucas, eu agradeço também a oportunidade na primeira gravação. Acredito que vou gravar outras vezes. Achei muito interessante aqui. A gente não vê o tempo passar, né? Até já extrapolamos o tempo bastante, mas a gente entra nos assuntos bíblicos e a Bíblia ela é uma fonte infinita de estudo, né? Então nós vamos conversar sobre a Bíblia aqui o resto da nossa vida e não vai acabar. Mas eu pretendo, outras vezes que for convidado, estar aí gravando. Espero ter contribuído aí com os irmãos. É um prazer estar gravando aqui com o pastor Lucas, pastor Marcos. Eu aprendo muito com os podcasts. Eu aprendo ouvindo na hora de ser gravado, eu aprendo editando. Quando eu vou editar, eu ouço tudo de novo e hoje gravando aprendi mais um bocado. Então isso deixa a gente ativo, né? Parece que aquilo estava adormecido dentro de você. Que eu gosto muito de falar da Bíblia, sabe? Mas a gente vai fazendo as coisas da vida, do dia a dia, e você vai deixando sempre para depois, né? Porque ler a Bíblia é uma coisa, e conversar sobre a Bíblia com pessoas é diferente, né? Você acaba aprendendo mais coisas. E espero que os irmãos tenham sentido também essa mesma sensação de aprender, e que nós possamos vencer o pecado a cada dia. Na verdade, Cristo já o venceu, mas a gente precisa ir tomar posse dessa vitória e crer nisso, porque pelo esforço próprio a gente não consegue, pastor Lucas. Eu só deixo de cobiçar uma mulher ou o bem de algum irmão pela fé. Sim. Porque a minha carne ela tá ali querendo pecar. Então a minha oração é para que todos que estejam ouvindo esse podcast possam receber essa palavra, essa instrução. E Deus abençoe a todos. Agradeço mais uma vez e principalmente a Deus, né, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus, ela realmente é uma fonte inesgotável de sabedoria, conhecimento. É algo que nos fascina. Você pode ler o mesmo texto todas as semanas, todos os dias. Se você realmente se colocar ali com o coração ali, colocar o seu coração ali, cada vez Deus vai te revelar uma coisa diferente. Então isso que é fascinante na palavra de Deus. E que nós possamos usar essa palavra como base, como alicerce da nossa fé. Nos apegar a ela, nos firmar nisso, para que a gente possa todos os dias vencer o pecado, fortalecer o nosso relacionamento com Deus, para que no momento de dificuldade, no momento de luta, na hora que o sino tocar lá para começar o round, você está preparado para lutar, para batalhar o dia inteiro, e com a força que Deus te der, com a intimidade que você tiver com Deus, você vai poder sair vitorioso em nome de Jesus. Agradeço o evangelista Anderson, obrigado. A primeira de muitas vezes ainda que estará aqui com a gente. Pastor Marcos, nosso amigo, já assim como o evangelista Jonathan, semana passada nós falamos, já é nosso membro de carteirinha aqui do podcast. Amém. É um amigão nosso de ministério, tanto o pastor Marcos e o evangelista Anderson. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Espero poder gravar mais com vocês e aprender mais juntos. E você que nos ouve, você que tem nos acompanhado, agradeço mais uma vez pela sua audiência, agradeço pelo seu
relacionamento conosco, com o podcast Palavras do Reino. Compartilhe isso, mande mensagens para nós, nos mande a opinião, sugestão de vocês. Fale conosco, nós estamos aqui prontos para falar com você também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, um grande abraço a todos. Até a próxima.